Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a um novo Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos João Belchior. Bem-vindo, João. Olá, boa tarde. Tudo Bem bem? disposto? Está tudo bem, sim. Olha, agradeço-te desde já por teres aceito o nosso convite, este convite para conversarmos um pouco e para conhecermos um pouco mais de ti e do teu percurso junto da Passos e Compassos e também da Companhia Dançarte. E começo, antes de falarmos sobre a tua formação, eu vou pedir-te para viajarmos um pouco a um momento anterior, que é com uma questão que é como é que começa a tua relação com as artes? A minha relação com as artes começa, bom, desde pequeno a fazer pinturas no jardim de infância, até mais tarde ter a perceber-me que a minha irmã está envolvida, obviamente, na dança e tudo o que ela acabou por fazer na sua juventude, desde viajar para outros países, essas coisas todas. Portanto, isso foi Uhum. realmente um contacto que tive com uma realidade que talvez outras pessoas não tiveram. Por um lado, acabou por nos. Nós também temos uma diferença de idade de certa forma grande, acabou por talvez nos afastar um pouco, uma vez que ela estava sempre ocupada ou com a dança ou com os estudos, e pronto, claramente havia. Também já tive a oportunidade de falar com a Sofia e sim, Exato. de facto também a formação da Sofia obrigava muito a isso, não é? E então Sim, sim, depois também a disparidade de idades, e eu também com os meus exatamente, irmãos sim. acontece a mesma coisa, e depois os interesses e o entrar na adolescência Exato. e é normal, É que, de qualquer forma, lá pelo meio conseguimos na mesma fazer cidades em Lego e coisas assim. claro, Pronto. uma Mas grande para além paixão dos disso, dois. sim, sim, sem dúvida. Mas para além disso, os meus pais também sempre nos educaram nas artes e levaram-nos a museus e ligações com música e espetáculos no Gulbenkian e por aí fora. E por isso sempre foi uma situação de estar ligado, de certa forma, às artes. E mais tarde, quando chega a altura de tomar decisões de décimos anos e para que áreas é que a pessoa segue, etc., É havia. um momento crucial, não é? Sim, exatamente. E realmente foi feita, tomei a decisão de seguir artes, mas sempre com um pé nas ciências, ou seja, segui artes, mas no liceu era permitido também ter física ao mesmo tempo. Portanto, acabei por ter um pé nas duas coisas. Sim, e foi, de certa forma, foi assim que eu comecei a lidar A com as artes. aproximação com a área artística, Sim, assistias a espetáculos? sim, 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 muitos. Bom, para além, obviamente, dos da minha irmã, como disse, os meus pais também nos levavam a vários espetáculos. Lembro-me perfeitamente de ir, mesmo enquanto bastante pequeno, ir a espetáculos de música clássica na Gulbenkian. Lembro-me de ir várias vezes ao fórum, também em criança, para além de coisas de escola, sim, também com os meus pais. Uhum, porque é de facto muito importante, não é? Sim, Esse sem dúvida, acesso e sim. o acesso que os vossos pais também fizeram porque, por vocês, na verdade, terem também essa aproximação Sim, aos espetáculos, e isso acabou de exato. certeza por também definir um pouco do gosto e Sim, começar aí, na verdade, a mover algum caminho exato. para despertar Sim, para uma proximidade da cultura e das artes desde pequenos. Desde sim, sem pequenininho é que se dúvida. torce o pepino. Exato, sim, Muito sem bem, então, dúvida. aqui, como é que tu chegaste ao design? Na verdade, como é que começa a tua formação nesta área do design? Um, o design talvez tenha começado quando efetivamente estava a acabar tanto décimo primeiro, décimo segundo e realmente a ver as oportunidades, o que é que iria fazer com a minha vida. E nessa altura já tinha brincado um bocadinho com aplicações de criação de logotipos e coisas assim. Houve realmente um contacto
grande com a criação de um logotipo, que foi exatamente o logotipo do Espaços e Compassos, ainda estando, portanto isto foi em 95, em que estava ainda no liceu, portanto cerca dessas alturas de décimos anos, e realmente usando computadores que na altura se estavam a tornar mais úteis, usei e comecei a criar os logotipos da Passos e Compassos, não o do Dançarte. O do Dançarte foi um logotipo que foi feito por um designer aqui de Setúbal, que é o Eurico, mas na altura também era necessário um logo para a Passos e Compassos e também a criação dos estacionários, os chamados estacionários, envelopes, papéis de carta, esse tipo de documentos que fui eu que criei nessa altura, usando esse logo da Dançarte, que foi adquirido ao Eurico. Pronto, e depois a partir daí, tal como estás a falar, esse realmente foi o meu primeiro contacto realmente com o design. Exato, foi no surgimento também da Passos e Compassos e na criação sim. desse logotipo para a Passos e Compassos. Depois disso também continuei sempre a fazer pequenas coisas nos computadores, criava, na altura era possível criar uma palete de ícones para o Windows, e então eu criei todos os ícones do Windows e mais alguns numa linguagem de gráfica que eu inventei. Depois, mais tarde, quando chega a altura do 12º ano de tomar a decisão e com exames nacionais feitos, candidato-me a cursos de design em Aveiro. Uhum. E entretanto, sempre com a ideia de que o Carlos, penso que já ouviram também dele aqui, o Carlos Teixeira, Sim, o Carlos Teixeira, o também nosso iria fotógrafo. entrar no curso de design em Aveiro. Portanto, iríamos os dois, ia ser uma grande aventura. Houve uns problemas com a candidatura do Carlos, não vale agora a pena aqui falar, pronto, falhas de prazo e coisas assim, em que ele efetivamente não entrou nesse ano em Aveiro. Eu cheguei lá, decidi realmente tinha que ir fazer a inscrição, mas mudei completamente o rumo nessa altura. E com a base que tinha também em física, matemática, etc., acabei por me ir inscrever na primeira ronda em Aveiro, porque era necessário, mas efetivamente fui um daqueles poucos que entrou na faculdade 2 vezes no mesmo ano. E, portanto, tive a seguir inscrito no curso de Engenharia Geográfica na Faculdade de Ciências em Lisboa, onde estive a passear lá durante uns anitos. Costumo dizer que correu muito bem, porque a média de notas que tive foi de 15, apesar de só ter acabado 3 cadeiras nesses 2 anos. Então, o que... Portanto, estavas muito motivado. Não, depois não, de todo. De todo, porque quando uma pessoa chega a um curso de engenharia em Portugal e depara-se com análise infinitesimal e álgebras e coisas dessas, quando o que tinha sido prometido é que íamos trabalhar em mapas, neste caso, realmente não te identificaste? Não, de todo. O que acontece? Volto a preparar-me para o Exame Nacional, candidato-me ao IAD, nessa altura. O Carlos, entretanto, no ano a seguir foi para Aveiro, na mesma, e fez a sua vida. Mas eu decidi ficar pelo IAD em Lisboa e realmente comecei então o meu curso universitário de design gráfico. E aí sim, já mais específico, já dentro daquilo que tu gostavas. Sim, exatamente, sim. Pelo menos que pensavas gostar na altura e que depois tiveste, obviamente, sim, e também gostei, oportunidade. sem dúvida. Sim. Ótimo. Gostei imenso, o curso foi bastante bom, claro, arranja sempre alguma coisa mal para dizer, mas no todo o curso foi bastante bom, fiz vários amigos, para Sim, além todos de os ter cursos têm aprendido. as suas falhas, Exatamente. todas as escolas. Mas pronto, mas serviu para aprender muita coisa, e também me permitiu começar a explorar um bocadinho a parte da web, coisa que o curso efetivamente nessa altura não estava nada ligado para a parte de design digital, ainda era tudo dos meios de produção de papel, gráficas e uma série dessas técnicas todas. Mas já havia muito o peso dos computadores, portanto estamos a falar de o ano 2000,
E 2001. sentias que existia mais entre colegas essa partilha e essa vontade, mais entre colegas, porque lá está, da parte da formação da escola era tudo muito mais gráfico, tudo mais em papel, tudo Sim, mais, não é? Não sim, tanto virado para o web. sim, mas ao mesmo tempo pediam-nos para fazer os trabalhos com uma qualidade que já só era possível utilizando computadores, apesar de nunca Exato, nos ensinarem a usar os computadores. exato. Pronto, portanto, quem efetivamente conseguia, quem podia, realmente conseguia ter essa capacidade de estar a aprender também por si só, Uhum. por uma questão de autodidata, e isso leva-me também, porque eu sempre estive ligado aos computadores, sempre foi uma coisa que, essa parte da tecnologia, eu sempre estive ligado desde pequenino, porque também via do meu pai. E pronto, então uma das coisas que comecei a ter realmente mais prazer foi o estar no computador, estar a criar, mas ao mesmo tempo estar a criar para a web, que na altura era muito limitada, mas Sim, nada a havia ver com os dias de hoje e já lá sim, chegaremos. nada. Mas que nessa altura havia um programa muito avançado, que era o Flash, que efetivamente era o que dava animação às páginas web. E também nessa altura, cerca de. Eu não me lembro exatamente quando é que a área da música foi fundada, foi criada, mas eu já estava no curso do IAD, de certeza. A minha irmã pediu-me, pronto, combinámos e eu fiz o logotipo da área da música. A área da música, para quem não sabe, também é uma parte é uma área que consiste também passos e compassos, assim como a companhia Dançarte, existe também a parte da área da música, que também tem um logotipo próprio. Exato. E entretanto, lembro-me que nessa altura também melhorei um bocadinho o logo de Passos e Compassos, portanto refiz o logo com um bocadinho de mais qualidade, como entretanto como tinha aprendido. E pronto, avancei o curso, continuei como designer gráfico, acabei o curso. Quanto tempo foi o curso? O curso são 4 anos. Uhum. No último ano já envolvia trabalhos bastante grandes, por isso Na muito altura, tempo. bacharelato? Não, é uma licenciatura, Era uma licenciatura. ainda Hum. não tinha entrado a parte de Bolonha e essas coisas Uhum. todas. O Portanto, Tratar Bolonha ainda não tinha sido sim, ainda não. posto em prática. Foi no final do meu ano, no ano seguinte é que começou o Bolonha a começar a entrar em uso. Em ação. Exato. De qualquer forma, lá está, avancei como designer gráfico, sempre fazendo coisas para a web. Sempre a coisinha estava lá, sempre fazia uns Uhum. sites, inventei uns sites. Que depois vieste a desenvolver mais à frente e já chegaremos. Eu vou andando para trás e para a frente e Desculpa, agora, sim, sim. não há problema, não tens nada a pedir desculpa. Aliás, eu é que peço, porque na verdade, vamos agora, porque eu hum, também pensei em viajarmos, e agora fomos um bocadinho à frente e agora peço-te para voltares Ok. outra vez um bocadinho atrás e que me digas se houve algum momento concreto, quando começaste a ter contacto com as artes no geral, ou seja, mesmo a ver espetáculos ou em contacto também com a Passos e Compassos, com a Dançarte, com a área da música, em que te lembras de ter pensado que a área artística era um lugar que gostarias de conhecer melhor e de desenvolver trabalho, que seria uma área onde tu gostarias de estar. Lembras-te de algum momento em concreto ou de algum espetáculo que te tenha inspirado, ou algum momento inspirador que tenha feito dizer: epá, gostaria mesmo. Houve alguns momentos em que eu ainda era bastante jovem. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, de ajudar o António da CDC, portanto, Uhum. quando a minha irmã estava ainda na CDC, e de eu, no final dos espetáculos, andar por lá, porque estávamos à espera que a minha irmã que estivesse pronta para irmos Uhum. embora, e eu Terminasse. ir ajudar a enrolar cabos. É uma coisa que, nessa altura, pronto, era desmontar o espetáculo no final. E isso sempre foi uma coisa de esse acesso aos bastidores de um espetáculo, que é uma coisa que nem toda a gente tem acesso. Uhum. E é uma coisa que mais tarde continuou com a Dançarte e com outros espetáculos de Passos e Compassos, que é
esse contacto com os bastidores, com o que está a acontecer antes, com ter os bailarinos a preparar-se, ver se eles a divertirem-se com o que estão a fazer e no final a arrumação de tudo, a felicidade de terem construído algo, sempre foi uma sensação bastante boa para mim de poder fazer parte, se bem que muitas vezes se calhar como espectador, mas fazer parte desse mundo. E sempre foi uma coisa que sempre gostei muito. É um pouco como, pronto, voltando a esses espetáculos da Gulbenkian, poder chegar perto do palco e ver no fosso da orquestra os instrumentos, coisa que quando se está sentado não se vê. Portanto, é esse acesso à parte de trás que acabou por me fazer querer manter o contacto com este mundo de espetáculos em particular. Portanto, se é que podemos falar assim. Sim, foram todos esses pequenos momentos, não é? Sim, Desde ires sim. buscar a tua irmã, desde Exato, irem exatamente, buscar sim. a Sofia ali à CDC. Sim, exatamente. Irmos buscá-la ao final da noite e ver que realmente acontecia ali algo diferente. Não era, deve ser como, sei lá, ir buscar alguém a um conservatório e ouvir a música das várias Sim, salas. sim, ainda por cima a CDC, naquela altura que também tinha acabado de nascer, e fazia um trabalho muito rigoroso e muito sério. Sem dúvida, sim. Mas eu já tinha acesso quando ainda, antes de haver CDC, já era uma escola de dança, portanto eu vi Exatamente, essa parte toda. Tipo, toda essa parte, exatamente, portanto, sei lá, exatamente. desde que a minha irmã começou a ir para lá, eu ia pequenino, com a minha mãe, buscar a minha irmã. Portanto, sim, esses momentos de ver o por trás das coisas acabou por ser, se calhar, momentos que influenciaram e que me fizeram querer fazer parte disto, Uhum. Muito bem, muito destes bem. espetáculos. E agora em relação a Passos e Compassos, como é que começou a tua colaboração aqui para que todos percebam melhor o tipo de atividades, porque tu desenvolveste até várias atividades aqui no início. Como é que começou a tua colaboração com a Passos e Compassos e também com a Companhia Dançarte? Já percebemos que és irmão Uhum. da Sofia Belchior, que é Exato. fundadora da associação e da companhia e também coreógrafa e criadora, mas, poderia não ter acontecido esta aproximação, não é? Sim, claro. Sei que no início deste algum apoio à concretização, da cenografia, de alguns espetáculos, Sim. sei e testemunhei o teu trabalho, enquanto fotógrafo no registro dos espetáculos da associação e da companhia, e também o teu trabalho, pronto, também desenvolveste trabalho enquanto designer gráfico, um trabalho de peso. São várias atividades. Conta-nos um bocadinho sobre este percurso, que fizeste e que na verdade tens feito na Passos e Compassos. Então, pronto, obviamente sim, sou irmão da Sofia. A Uhum, Passo e Compassos começa com, efetivamente, com um escritório em casa da minha irmã, uhum. em casa, da nossa casa, Pois claro, antes da minha irmã sair de casa. como qualquer Por isso, associação começa, não é? exato. No quarto Portanto, da e pessoa começa, que. exato, e começa com muito apoio da família, pronto. Portanto, estávamos todos a querer ajudar a minha irmã e ajudá-la no que fosse possível. E por isso sim, começa com essa criação desses primeiros logotipos, uma coisa muito amadora. Hoje em dia posso dizer que sim, que foi uma coisa muito amadora, porque efetivamente não era nenhum profissional de design. E é normal porque nós olhamos para trás Exato. e isso é sinal de que houve evolução Sim, também. sim, exatamente. Portanto, começa com isso, começa com ajudar no que posso na criação de cenários, começa com carregar estrados para espetáculos. Há um espetáculo que, pronto, hoje em dia já lá vai muitos anos, mas obviamente esse também marcou muito, porque também era nessas idades em que eu tinha de juventude, em que a pessoa se está a moldar, que era o Alentejo. O Alentejo foi um espetáculo que marcou imenso, porque ajudei também como digo, a carregar estradas, a montar o espetáculo, fardos de palha, tudo e mais alguma coisa. E foi também um espetáculo, o Para... Alentejo foi um Exato. espetáculo que marcou muito o início da companhia. Sim, sim, sem dúvida. Pronto, portanto, ajudei com o que pude nesse sentido.
Depois, lá está, acaba por haver se calhar um pouco de um afastamento que é natural nessa atividade, também à idade, começar com a faculdade, essas coisas todas, mas mais tarde, quando começa a questão de voltar a pegar nos logotipos, nomeadamente da área de música, e também com a oportunidade de poder começar a criar os sites da associação, volta a estar mais ligado à associação. Portanto, estamos a falar de 2003, 2004, quando esta começa. E pego também, a minha irmã, entretanto, dá-me também a oportunidade de criar o grafismo, o design para 2 espetáculos que eram de bebés, que é o Ninicos e o Midi Me. Portanto, era um espetáculo o Piquix era da dança-arte, o Midi Me é da área da música, e começo por fazer o design gráfico desses espetáculos, com coisas relativamente simples, de postais, como o exemplo dos materiais que foram criados. Entretanto, também devido ao curso de design que já está a decorrer nessa altura, ao meu interesse de querer fazer ligado às tecnologias, acabo por comprar uma máquina digital. Na altura era uma coisa ainda muito recente, uma Nikon, que me permitiu também poder ir ajudar, mas ao mesmo tempo explorar uma nova atividade que é a fotografia, em que depois evoluiu, não é? Deixou de ser então exato, essa sim. ajuda, como tu estás a dizer, uma ajuda de um Sim, registro fotográfico, sim, não é? sim, Para passar a ser uma exploração e de um gosto também para ti, sim. e que não é fácil, porque é fotografar movimento, fotografar dança. Sim, exatamente. Requer algum material específico. Hoje em dia pronto, já a qualidade do material já melhorou bastante, já é possível fazer muito mais com coisas mais básicas, mas na altura era necessário umas objetivas especiais para poder capturar o movimento e tê-lo parado, pronto, capturar o momento. Felizmente tive a oportunidade de ter esses materiais, e isto também, lá está, do lado do curso de design, estava também a utilizar a máquina fotográfica, mas em paralelo estava fotografando os espetáculos. Isto também nos permitiu, do lado da dança-arte, ter acesso mais facilitado a materiais, a recursos digitais para poder também usar na parte da web, se bem que na altura ainda de forma muito ligeira, mas também nos deu, em breve, conseguíamos começar a criar designs gráficos. Quando eu comecei a criar design gráfico para outros espetáculos maiores, digamos assim, possibilitou-me também a criação de elementos únicos. Ou seja, quando foi o ciclo dos segredos, em que todos os segredos, portanto, desde o café, o açúcar, por aí fora, foram fotografados com esta máquina que estava a falar. E expandidos, ou seja, foi um projeto bastante interessante porque e foi feito em colaboração com o designer, que é o Paulo Curto, com quem eu também cheguei depois a fazer um estágio, quando acabei o meu curso, e em que foi decidido que vamos ter os segredos na mão. Então fizemos o programa do espetáculo era um bago de café em tamanho gigante, ou um cubo de açúcar em tamanho gigante, e que a pessoa podia pegar. Portanto, isto estamos a falar de um processo que envolveu a criação de recortes e uma série de coisas que as gráficas tinham que aplicar, e também envolveu, pronto, uma grande aproximação às gráficas que criaram estes materiais. Mas desculpa, eu entretanto perdi-me um pouco Não há na problema, pergunta. não há problema. Eu pronto, perguntei se, pronto, que para nos contares um bocadinho sobre o teu percurso e Sim, aliás, eu acho que já ficou aqui bem explícito a quantidade de atividades que tens vindo a sim, desenvolver ao exato. longo do tempo, quer como designer gráfico, quer como fotógrafo, quer como ajudante, ou seja, foste uma ajuda aqui preciosa também no início e na fundação da Sim, associação e da sim, companhia, porque esse apoio não só familiar como humano, porque apesar
apesar de ser familiar, são duas mãos, são dois braços, é mais uma cabeça a pensar, portanto são ajudas fundamentais quando surge, quando está na iminência a criação de uma associação, que não é fácil, principalmente não é fácil nos dias de hoje, e antes menos fácil era. Agora partindo aqui para uma curiosidade, porque eu sei que no início da Passos e Compassos, quando fizeste parte da equipa, quando deste essa ajuda também à equipa de montagem e desmontagem técnica dos espetáculos, depois dos espetáculos terminarem e depois da saída do público e dos bailarinos, depois de toda aquela agitação, esse era efetivamente um dos momentos que mais gostavas. Porquê? Otávio, é o ver algo que foi concretizado, e sempre achei fascinante como, e não é uma coisa má, mas como é fantástico, uma coisa que demora meses a ser construído na cabeça de alguém, que demora outros tantos meses ou semanas a ser ensaiada, a ser criada, a ser a criação da música, tudo o resto. E quando acaba, em cerca de 2 horas, 3, é tudo desmontado e é como se não tivesse acontecido. E por isso sempre achei, é o acesso que já referimos antes, é o acesso a essa parte que raramente é vista, que sempre achei um pouco fascinante. E não só no final dos espetáculos, porque tu estás a falar do final dos espetáculos, sim, sem dúvida, o desmontar Mas do na verdade o espetáculo. início também, não é? E assim, Antes do público. Exato, sim. Ou mesmo uns dias antes, o ver o ensaio geral, o ver a preparação do espetáculo, ir ver, assistir a vocês, bailarinos, a ensaiarem, antes sequer de terem as roupas finalizadas, mas já estão a rever todos os passos, os testes das luzes, toda essa parte por trás do espetáculo sempre achei muito interessante. E o final acaba por ser um momento de, penso eu, de felicidade de se ter conseguido fazer algo. Claro, de concretização Está acabado. E ao mesmo tempo também, sim, tem algo de poético isso que dizes, Sim. porque na verdade é o desocupar de um espaço e é deixá-lo novamente quase vá virgem para que entre outro. E de repente é na entrada ocupar de um espaço vazio e depois já a saída realmente desocupar e deixá-lo livre outra vez, e parece que nada aconteceu ali, não é? De repente parece que ou o que aconteceu ali foi de repente uma bolha de única. Um acontecimento, e é de facto. E atenção que eu estou a dizer, eu ajudei com essas coisas, mas obviamente que havia uma equipa técnica por trás disso. Com certeza, eu era com só certeza. um herói ali, fazia o que podia, não eras só, arrumava um cabo, movia sim, umas mas caixas ajudavas, por aí fora. sim, mas ajudavas, eras mais, como eu disse há pouco, eras mais 2 braços e mais uma cabeça a pensar. Exato, mas, e na verdade companhia, não é? Companhia que vem dessa palavra que na verdade tem muita força, não é? Uma companhia não se faz só dos intérpretes ou dos bailarinos que estão em cena, ou sem dos dúvida, artistas que ocupam. E penso que é mesmo o acesso a esse lado que, por ser um felizardo, por ter acesso a esse lado que sempre gostei de ter essa parte da experiência. E agora pergunto-te se houve algum espetáculo ou projeto que te tenha marcado em especial durante estes 25 anos que já tem a Passos e Compassos, na verdade que este ano cumpre os seus 26. Penso que há alguns que me marcam do Alentejo, mais uma vez, por causa de tudo o que foi feito, o esforço de quantidade de sítios que visitámos e tudo o resto. O início, não é? Sem Também dúvida, tem um peso sim. diferente. E depois, sempre que a capacidade que a minha irmã e o Tosé tiveram de repensar o que é um espetáculo de dança e onde executá-lo. O Castelo, dos 850 anos, foi fantástico o facto de terem chegado e terem tomado conta do castelo e feito, e não só satisfeitos com isso, também terem introduzido água e feito tanques com água e tudo mais alguma coisa. Aquilo eram tudo coisas fantásticas e novidades na altura.
e forçar as pessoas a não estarem a olhar para o mesmo sítio, a começar a questão do público estar envolvido e dança estar a acontecer atrás deles e a passar por eles e a culminar num espaço. Sem dúvida que o Castelo foi um espetáculo muito, penso eu, que marcou muito e que penso que foi muito importante para a companhia. E depois, para além disso, começa a questão dos ciclos do in-out, em que pegam nessa experiência e começam sempre que iam para fora, digamos assim, sempre que iam para uma quinta, para outros sítios, esses espetáculos são... Ocupar um sítio em concreto. Pronto, exatamente, esses espetáculos são sempre muito, muito especiais. Outras coisas que os marcaram muito foi quando visitámos não é o Inatega, já não lembro exatamente do nome do espetáculo, mas tenho perfeita consciência dele, foi na Casa Irmelida Freitas. Sim, em Vinha. Em Vinha, exatamente, em que... foi o primeiro espetáculo na companhia. Pronto. Há 11 anos atrás. Exato. Em que... Faz este ano ainda, vai fazer em agosto, no final de agosto. Em que realmente, não satisfeitos com ocupar o espaço e fazer essas coisas todas e criar um percurso e andarmos dentro da adega da Vinha e no relvado e pela Vinha mesmo, ainda se lembraram de dançar numa parede vertical. Mais uma vez foi uma coisa que marcou muito. Mais tarde veio a transformar-se noutras danças verticais, danças aéreas. Em dança aérea mesmo, já. Exato. Lá está, e foi logo a seguir, na verdade. Exato. Porque não nos contentámos com Exato. E então no In Castelo, que é quando o dançar também volta aqui em força ao Castelo de Palmela. Exatamente, sim. Na verdade, pronto, aí foi, e confesso, até já falámos noutras conversas também sobre esse processo em particular. Foi um processo muito duro do ponto de vista técnico e do ponto de vista da criação e da execução, por todos os motivos, porque era um espetáculo que na verdade obrigava a um clima mais, ora tínhamos muito vento, ora estava muito calor, o castelo já é muito denso, está no alto de uma colina, portanto o próprio castelo é de pedra, dançar na pedra não é fácil, depois ele próprio é enorme, não é? E nós ocupámos-lo todo, e então estarmos constantemente a andar na pedra, a subir, a descer, a voltar, a ir, foi realmente um processo muito duro, mas o que ficou de memória desse processo são memórias muito fortes e muito ricas. Portanto, sem dúvida, e portanto acaba por ser nesse ciclo do in-out em que penso que, se não me engano, foi a primeira vez em que efetivamente foi feito um ciclo tão longo, porque antes desse tinha havido outros ciclos como... Pois, porque eu ia-te perguntar realmente se, em termos de design gráfico também, o ciclo in-out foi especial. Sim, o ciclo in-out foi o ciclo em que eu criei o design para o ciclo todo, em que foi definida a linguagem gráfica que tinha que se sustentar durante 4 anos. E criei também um site específico para o in-out, para o ciclo, com, entretanto, novas tecnologias do lado dos computadores, e foi uma criação que gosto muito, porque efetivamente foi o pensar saber que estava a criar símbolos, estava a criar logos que só iriam ser vistos daqui a 3 anos, 4 anos até. Por isso sim, foi bastante importante, e ainda hoje a linguagem do site da Passos e Compassos ainda tem fortes influências da linguagem gráfica do in-out. Quais é que são as diferenças mais flagrantes que tu encontras, agora por falar nisso, no design gráfico, por exemplo? Não digo dessa altura, talvez até mais atrás, para os dias de hoje. O processo de execução alterou-se, não é? E evoluiu. Sim, portanto, o design gráfico acabou por ser uma evolução. Ele começou... Quando o design gráfico começa em força na dança-arte,
foi já em parceria com a Câmara Municipal de Palmela e por isso com o designer, um dos designers que a Câmara tinha, que é o designer Paulo Curto, que trabalhou durante muitos anos com a associação. E sempre foi a linguagem gráfica desses espetáculos. O Paulo sempre viu também muita liberdade numa criação de linguagem gráfica para os espetáculos de dançar. E há, hoje em dia, alguns materiais que são efetivamente únicos. Há pósteres que são losanglos, há pósteres que não têm o formato normal da A3, que são uma coisa esticada, muito, muito longa de uma folha, e essa exploração gráfica acontecia muito no Dia Mundial da Dança. Havia muita imaginação do lado do palco e criava coisas assim muito únicas. A outra coisa que acabou por mudar muito o design é o acesso à fotografia. A fotografia digital vem mudar muito e os processos que nos permitia manipular as imagens nos computadores acabou por exemplo, permitir a criação de flyers e outros elementos gráficos que eram de fundo preto, em que o elemento de fotográfico aparecia do nada, em vez de estar limitado a um espaço, como uma fotografia, acabava por fazer parte de todo o elemento gráfico. E mais tarde, essa evolução acaba por ser ainda mais marcada à medida que, efetivamente, acompanha a tecnologia, acompanha a evolução da tecnologia. Hoje em dia, e já há uns anos para cá, o facto de estarmos a trabalhar em formatos digitais que já não têm que passar por um processo tão complexo de produção, acaba por nos permitir criar coisas mais únicas e já não estamos tão limitados como estávamos antigamente. Se bem que, como disse, nós sempre foi um pouco de forçar esses limites, portanto, quando o Paulo faz um póster que é um losango, ninguém tinha pensado que isso ia fazer isso, não, nessa altura. Portanto, se fosse outro designer qualquer, mais certo tinha sido um retângulo e estava feito. Exato. Mas muito, já agora, para acrescentar, esse acabou por ser um losango por causa da fotografia escolhida. Agora que eu me lembro bem, era uma fotografia de uma bailarina que tinha os braços levantados e que o Semana da Dança foi escrito como um arco e ela a segurar nesse título. Nesse lettering nas letras. Pronto. Mas sim, acaba por ser uma evolução muito grande. Acho que a Dançarte acabou por acompanhar muito a evolução da tecnologia. Sem dúvida que sim. Consegue-se ver perfeitamente a evolução da tecnologia da fotografia digital também, desde os mais antigos até hoje em dia. Sim, acaba por ter sido uma evolução bastante grande. Entretanto, eu não sei se queres já falar disso, mas... Não, mas podes falar. Acaba por haver, ao fim e ao cabo, 3 fases de design, de linguagem de design na Dançarte em particular e no Passos e Compassos. Uma é essa do Paulo Curto. Entretanto, entro eu como estagiário e a ajudar a fazer vários elementos. Entretanto, depois começo a pegar eu com mais afinco, com mais para tudo que era espetáculos de crianças, etc. Comecei a fazer eu. Entrei eu também responsável por fazer o ciclo in-out. E depois, mais tarde, acabo também por passar a pasta do design, o testemunho, sim. Exato. A uns colegas, amigos, eles são muito meus amigos, que são Utopia Designers e que hoje em dia são os responsáveis pela... Muito bem, porque era exatamente esse ponto que eu ia passar a seguir, que é que no que toca ao teu trabalho,
Na verdade, enquanto designer gráfico, tu passaste esse testemunho depois nas Sim, atividades da Passos e Compassos, sim, passaste o testemunho à Utopia Design, para te dedicares mais também à web design. sim. Sentias que era o que te fazia falta ou sentias que era o que fazia falta à tua volta? Senti que sinto-me mais à vontade a fazer web design do que design gráfico, sem dúvida. Uhum. Sinto mais liberdade em poder fazer este tipo de trabalho versus sinto que é mais fluido. Então, hoje em dia, com a criação com a existência Uhum. de vários tipos de aparelhos e de termos que tudo funcionar em todos os aparelhos e tudo ser acessível Pois, por aí sem dúvida, fora. porque na verdade, não é, com o evoluir dos tempos e com os gadgets, os telemóveis, os Sim, computadores, sim, a sim, fazerem sim. cada vez mais parte do dia a dia de cada pessoa, não Exato. é? Da força que as redes sociais têm cada vez mais na Sim, sociedade, sim, sim, sim. não é? Aliás, Ah, até te pergunto quais são os maiores desafios que encontras neste campo e no presente, nos dias de hoje, em relação ao web design. um, web design em cerca de 2010 teve uma revolução. E essa revolução veio, mais uma vez, por causa da tecnologia, em Aliás, e que. olha, desculpa interromper, mas vou Sim, fazer aqui um parênteses. 2010 estávamos a meio do ciclo in-out, foi exatamente quando também me estreiei no Invinha, como estávamos a dizer há exato. pouco, o Invinha estreou, e estávamos a criar e criou-se um website Sim, especificamente para o ciclo in-out, e sim, é curioso falarmos, sim, sim, falarmos sim. e fazermos esse cruzamento. Sim. E, e realmente estava a haver uma revolução do lado da tecnologia. Portanto, começaram os smartphones a serem um aparelho que toda a gente começou a ter. Pronto. Uhum. Na realidade, pode ser que essa evolução começou com o lançamento do iPhone em 2007, por aí fora, mas cerca de 2010, 2011 foi quando efetivamente chegou às massas e toda a gente tinha, e a web começa a ter um peso muito grande na vida de toda a gente que está no nosso mundo Tão grande que ocidental. agora já nem imaginamos bem esse tempo, não Exato, é? sim, sim. Portanto, estamos a falar de um tempo em que o Instagram não existia, o Facebook ainda estava provavelmente em milhões de utilizadores em vez dos Sim. bilhões de hoje em dia. O YouTube estava há pouco tempo comprado pela Google, portanto, são situações assim. Sim, o acesso a um computador, sim, existia, mas um acesso a um gadget, a um telemóvel que Sim, nós isso não, temos sim. permanentemente na Exato, mão e com acesso a essas redes sociais e sim, a todo o instante, não sim. existia. Não, isso não. Isso era uma coisa que era impensável na altura. Uhum. 2010 também marca o lançamento do iPad, dos tablets, que também começam a entrar em força, o que permite às pessoas consumir a experiência de desktop, mas num aparelho que é muito mais portátil, Uhum. que podem levar consigo para todo o lado. E pronto, e isto tudo acaba por afetar muito a forma como o web design é criado, como o web design é implementado. Começam a haver termos como mobile first, em que os sites eram criados primeiro para os aparelhos móveis e depois então expandiam para o tamanho do desktop, Uhum. mas devido também às limitações desses aparelhos, eram criados de forma a correrem bem primeiro, em primeiro lugar, nesses aparelhos pequenos. Um, e pronto, há uma série de termos e uma série de coisas que começam a entrar em força e há uma grande evolução nos browsers, na tecnologia da web. Ou seja, tiveste aí um mundo a descobrir, não é? Um mundo, Exato, sim, sim, ainda exatamente. hoje, Sim. não é? Bem, porque é constante. Sim, são novas fronteiras constantemente a evoluir, Uhum. e também marca o início da morte de tecnologias antigas, ou seja, quando o iPad é lançado, essencialmente a Apple diz que vai matar o Flash. E que efetivamente morreu este ano. Exatamente, ou seja, é muito recente. É muito recente, mas lá está, é uma morte anunciada de 10 anos antes. Exato, já há bastante tempo, mas pronto, Exato. mas lá está. Portanto, demorou, mas foi. Porque efetivamente a web em si, a tecnologia em que a nossa web está assente, evoluiu de uma forma muito, muito grande. Uhum. Efetivamente era todo um novo campo para experimentar, para explorar, para aprender, e também devido
e efetivamente criou novas oportunidades em termos de trabalho, de emprego, de qualidade de vida e por aí fora. Uma das coisas que permitiu... entretanto, há a passagem de testemunho do design para a utopia, no sentido em que eles começam por tomar conta de um novo ciclo, pegam num novo ciclo. Eu ainda fiquei Ciclo com algumas MM. coisas, exatamente. Eu fiquei com alguns elementos de outras áreas, nomeadamente as crianças, férias culturais, ainda mantive essas coisas. Todas as atividades ligadas depois já fora dos ciclos dos espetáculos para público geral, ainda continuaste com as férias culturais, com teatro em pijama. Exato. Sim, o Pijama no Teatro, sim, o Pijama no Castelo, tudo exato, iniciativas fantásticas que, sim. Mas acabei por, passar poucos anos, efetivamente a Utopia estava a fazer um excelente trabalho e não havia razão para eu continuar efetivamente a fazer um trabalho com o qual talvez já não me identificasse tanto e que talvez já não estava a tentar inovar, digamos. Por isso sim, foi uma altura em que, combinámos, reunimos e passou essa pasta toda de design gráfico para a Utopia. De qualquer forma, mantive sempre uma ligação à fotografia. Porque, nomeadamente, o Carlos Teixeira acabou por dedicar-se a tempo inteiro à fotografia. Hoje em dia, obviamente, que essa máquina de 2004 que estava a falar, essa Nikon, meu Deus, onde é que ela já vai? Mas acaba por continuar ligado com o Carlos emprestando máquinas para eu continuar a fotografar os espetáculos. Ou seja, Portanto, não te dás só por satisfeito com a web, porque continuas aí a querer desenvolver a fotografia, o que é absolutamente normal e natural, Exato. porque é um gosto teu. E lá está, é um pouco outra passagem de testemunho, porque começo eu com a fotografia digital, e passar pouco tempo, o Carlos também compra a sua máquina, também por causa do curso de design, e eu digo, olha, mas anda também a fotografar os espetáculos da minha irmã. E pronto, acabámos por trazê-lo também. Hoje em dia é ele o principal fotógrafo, não há outra volta a dar. Eu vou lá de vez em quando só para me divertir, com um hobby, e lá está, para poder fazer parte desses momentos de ensaios gerais e de continuar um pouco ligado aos bastidores de um Exato. espetáculo. Mas também foi outra passagem de testemunho, sem dúvida. O Carlos, muito melhor fotógrafo do que eu alguma vez fui, faz isso tudo muito melhor do que eu, e por isso também foi uma excelente passagem de testemunho. João, olha, encaminhamos-nos aqui para o final da nossa entrevista, desta conversa, que eu estou a gostar muito também de conhecer outros lados teus, não é? Porque apesar de termos trabalhado juntos algumas vezes, existe quase aquela barreira, porque muitas vezes ou estou em cena e tu estás na parte de trás, e muitas vezes não conseguimos confluir porque, lá está, cada um está atento à sua atividade, mas já confluímos algumas vezes e é sempre interessante, e agora com esta conversa ainda mais interessante fica, porque conseguimos aprofundar aqui uma data de curiosidades que eu também tinha em relação a ti, ao teu trabalho e ao teu percurso. Mas agora virando-me aqui para uma última pergunta, talvez, pronto, tendo mais a ver com este contexto atual que nós estamos a viver, ou seja, gostaria de perguntar se, tendo em conta os tempos que estamos a viver, não é? O que é que tu te apercebeste que não queres abdicar? O que é que tu te apercebeste com este tempo de pandemia e que estamos a viver, este tempo também de confinamentos sucessivos? O que é que tu te apercebeste que não queres abdicar e que te é importante para seres feliz? Ok, antes de responder a isso, vou também falar um pouco sobre o que é que tem sido então a minha vida depois dessas passagens de testemunho do lado da dançar, porque realmente está tudo ligado. A minha vida profissional, quando deixo de fazer design gráfico e foco na web, acaba por me levar a viajar por vários sítios, devido até a uma das tecnologias em que uso, principalmente, que é o Drupal, mas não interessa muito para aqui, mas efetivamente permitiu-me viajar. Acabei por ir a Chicago, acabei por ir a Munique, Amsterdão, por aí fora, tudo para me juntar com outros que faziam o mesmo que eu,
em números muito, muito grandes. Portanto, estamos a falar de convenções de mais de 2.000, 3.000 pessoas à vontade, o que efetivamente me abre a minha visão do mundo de uma forma que ainda hoje é assim, que é o trabalhar para a internet acaba por nos permitir o trabalhar remotamente. Eu desde 2011, desde 2010, 11, que trabalho remotamente. Ou seja, não é uma novidade. Não, de todo. Eu há muitos anos que trabalho como as pessoas descobriram agora, ou que foram forçadas a Claro, descobrir foram forçadas. O trabalho trabalhar remoto. remotamente, sim. Mas não só o trabalho remoto, o facto de ter criado uma própria empresa de desenvolvimento web com outros colegas e termos sido fundadores e eles estarem em Barcelona, eu estar em Setúbal e estarmos a trabalhar juntos, também permitiu a flexibilidade do horário. A flexibilidade do horário é uma coisa que é, penso eu, fundamental para uma pessoa ter uma vida que é, pelo menos lá está, para os que podem. É fundamental para mim hoje em dia. Uhum. E poder trabalhar por objetivos. Trabalhar por, temos isto a cumprir, ok, vamos fazê-lo. E se quisermos estar um dia em que estamos a trabalhar 14 horas de seguida, força, mas a seguir podemos tirar 2 dias, não tem problema nenhum. Portanto, há situações, há essas condições de trabalho que efetivamente, para mim, não são novidade nenhuma. Tipo, eu, aos anos que ando a dizer a toda a gente, sempre posso, mas em vez de ires a Lisboa, porque é que não fazes uma reunião por Skype? Pronto. Ou a minha irmã também sabe perfeitamente a quantidade de vezes que eu lhe disse, mas não precisas de cá vir, a gente fala pelo computador, mostras as coisas. Pronto, mas acabava sempre por haver uma barreira para muita gente que preferia, obviamente, ter o contacto humano, e sem dúvida que ela é importante, não, obviamente não estou a menosprezar isso de todo. Por isso é que até na minha empresa nós fazemos, antes, obviamente, desta pandemia, mas fazíamos por nos encontrar várias vezes ao longo do ano. Eu ia a Barcelona ter com eles, eles vinham até Portugal, entretanto, pronto, houve várias coisas de evolução dessa empresa, mas sempre nos encontramos, portanto, sempre estivemos juntos, usávamos esses eventos do Drupal para também estarmos nós em conjunto. Portanto, não é de todo deixar de lado o contacto humano, não é isso que está em questão. Mas este trabalho remoto, o poder ter o meu próprio espaço, poder ter, acabei por criar um espaço de coworking aqui em Setúbal, para poder ter outras pessoas interessantes e que fossem divertidas de estar e de poder partilhar um espaço de trabalho em que cada um entra e sai às horas que quiser, e quando estamos juntos, almoça-se juntos, quando não estamos, não há problema nenhum. Portanto, realmente essa flexibilidade é importante. E efetivamente não houve assim uma diferença muito grande para mim com esta pandemia. Talvez por acabei, obviamente, ter as crianças em casa, etc., por causa de escolas fechadas e isso tudo acaba por afetar, mas é um método de trabalho que eu dou muito valor, digamos assim. Mas em relação ou seja, à desconstrução do mundo com esta pandemia, tu sentes, sentes que existe alguma coisa que te tenhas apercebido, que não gostarias de abdicar, caso alguma coisa de, de grave aconteça, ou alguma coisa de grave não, mas dizendo que com esta desconstrução toda que o mundo está a ter, com este vírus, se há alguma coisa que tu te tenhas apercebido que precisas para ser feliz e que não queres abdicar, nem queres desperdiçar tempo com isso. Com algo que não queiras e queres ocupar o teu tempo realmente com aquilo que queres. Se calhar é mais fácil dizer do que é que abdiquei. Já há muito tempo que abdiquei das redes sociais e de ver as notícias chamadas as mainstream, ou seja, já há muito tempo que deixei de ver noticiários
coisas dessas. As notícias que vejo são as notícias dos temas que me interessam. Uhum. Ou seja, vejo notícias sobre a evolução dos carros elétricos, sobre novas conquistas no espaço, vejo notícias sobre ciência e sobre estudos de tudo e mais alguma coisa, mas não vejo a notícia de telejornal sobre o que é que está a acontecer. Portanto, mantenho-me a par em traços gerais sobre o que está a acontecer no país, mas através de outros programas que não Principalmente os aquelas notícias noticiários. aquelas notícias repetitivas, não é? Sim. E depois também o facto de saber como as redes sociais funcionam, porque efetivamente elas estão construídas com tecnologia, com uma linguagem que eu percebo bem. É uma situação, eu percebo bem como é que elas funcionam e como é que elas conseguem adulterar a nossa realidade. Por isso são coisas que efetivamente abdiquei, mas já há bastante tempo. Esta pandemia acabou por ainda marcar mais. Essa tua posição. Sim, sem dúvida. Sim. Uhum. Agora, coisas que não abdico da família, não abdico obviamente, de estar com a família. Claro. Mas não sei se acho que não é bem isso que tu estás a perguntar e eu Sim. sinceramente não. Sim. Quer dizer, Sim, para além também. da família, de poder ter essa flexibilidade de horários, de poder ir para casa e estar com o meu mais pequeno a ver Dragon Ball. É São essencial para situações ti, que, sim. sim, dessa parte não abdico. Não que estejam a ver o Dragon Ball, não que isso seja o essencial, mas é essencial que estejas. Não, mas é importante essencial. estar com ele, sim. E Exatamente. pronto, essa parte obviamente é que é importante. Exatamente. Ter esses momentos, sim, sem dúvida. Sim. E agora desafio-te aqui já, agora para um momento um pouco mais descontraído e mais informal, sem um sentido em particular, eu vou-te lançar aqui 2 possibilidades de escolha e tu escolhes aquela com a qual mais te identificas. Assim, de repente, sem Ok. justificação, dizes-me qual é aquela que mais te identificas. Ok. Rio ou mar? Mar. Em papel ou em digital? Digital. Ler ou ouvir música? Ouvir música. Dormir em silêncio ou com barulho de fundo? Com barulho de fundo. Cidade ou campo? Cidade. Frio ou calor? Calor, mesmo assim. Algo seguro ou algo aventureiro? Algo seguro. Muito bem, obrigado, João, por esta boa conversa. Gostei muito desta tua partilha e obrigado também por teres Obrigado, sido eu. tão generoso nesta Muito. entrevista. Também gostei muito. Bom, e assim chegamos ao fim destes 2 passos de conversa. Aproveito para agradecer a quem nos esteja a ouvir e para a semana estamos de volta com um novo convidado. Até lá!